Você já teve a sensação de estar rasgando dinheiro com um anúncio online? Você contrata um gestor de tráfego ou uma agência e eles te trazem um monte de siglas bonitas, uns gráficos coloridos e tudo mais, mas no final do mês a conta não fecha e as vendas não sobem. Se a sua empresa fatura entre 80 e 300 mil reais por mês, você já não tem mais tempo para amadorismo. Você precisa escalar e você não pode ficar como alguém está brincando com o seu orçamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 sinais claros de que um profissional de tráfego ou uma agência está te enrolando. E o pior, de que não tem a menor ideia do que está fazendo com o seu dinheiro. O meu nome é Luan de Medeiros, eu já estou no mercado digital desde 2015, naquela época em que tudo era mato e que qualquer coisa que a gente fazia na internet dava certo, gerava venda e gerava um caminhão de dinheiro. Mas a verdade é que o mercado mudou e mudou muito nos últimos 10 anos, principalmente depois da pandemia. Hoje, eu sou estrategista digital responsável por campanhas que geram em torno de 40 vezes de retorno sobre investimento para negócios locais. Já ajudei empresas do ramo de educação a aumentar até 400% o seu faturamento fazendo pequenos ajustes de oferta e já fui responsável, estive à frente de diversas campanhas de vendas de produtos digitais que geram em torno de 1.200.000 reais ao ano de faturamento. Por que eu estou te falando isso? Porque o mais importante aqui, na verdade, é que eu contrato gestores de tráfego, eu contrato pessoas que me ajudam nessas campanhas. Eu sei exatamente o que você passa quando você quer contratar alguém para aumentar as vendas da sua empresa. E nesse período eu aprendi, errando e acertando, a identificar um padrão de profissionais e de empresas que me permitem identificar potenciais riscos para que eu não saia queimando verba e queimando tempo trabalhando com pessoas ou com empresas que não vão me ajudar a chegar onde eu quero. E se você quiser proteger o caixa da sua empresa, presta atenção nesses 6 pontos que eu vou te trazer nesse vídeo. O primeiro sinal é um clássico, é a promessa dos resultados incríveis e garantidos. É aquele profissional, aquela empresa que senta na mesa para negociar com você e ele te fala que vai dobrar o seu resultado, suas vendas em um mês ou em 2 meses. E se você estiver negociando com uma pessoa dessas, eu só tenho uma sugestão para te dar. Corra. Ou faz a pessoa correr na sua frente, porque esse cara provavelmente não sabe o que ele está falando. Tráfego é uma questão de ciência, de teste e de validação. Se a pessoa te promete resultados garantidos, provavelmente não sabe o que está fazendo. É uma situação totalmente diferente de quando a pessoa ela projeta cenários para falar sobre os resultados. É possível sim a pessoa projetar cenários. Eu faço muito isso com os meus clientes aqui. A gente projeta, olha, baseado neste público, nesta região, neste produto e neste orçamento, a gente consegue projetar um cenário X, cenário Y, cenário Z. A gente não sabe exatamente qual cenário que vai se desenhar daqui a um mês ou 2, mas a gente projeta. E a partir destes cenários, olha, se acontecer cenário X, a gente age dessa forma. Se acontecer cenário Y, a gente age dessa outra forma. Cenário Z, a gente vai agir dessa outra forma. É uma projeção de cenários, não uma garantia de resultado. É possível que a pessoa venha e te diga, olha, com empresas semelhantes, com públicos semelhantes, eu já gerei este e este resultado. Mas ele não consegue me garantir que com a sua empresa vai ser exatamente a mesma coisa. Então, se o cara te prometer, ou se a empresa te prometer resultado garantido em um determinado tempo, abre o olho, que isso é um sinal de que a pessoa ou a empresa não sabe o que está fazendo. Segundo ponto é quando a pessoa quer te dar um carteiraço. Isso geralmente acontece com profissionais autônomos. Ele quer usar como credencial o curso que ele fez com o guru XYZ. Por exemplo, eu participo da comunidade do guru tal de tráfego. Porque eu fiz a fórmula do engajamento. Porque eu tô no venda todo dia um monte. E essas coisas, né? Ele te diz o nome do curso. Para pensar uma coisa. Se você fosse fazer uma cirurgia, uma cirurgia bem séria, e o médico viesse e te dissesse assim, não, eu li o livro tal. Por isso que eu consigo fazer a tua cirurgia. Você ia fazer a cirurgia com esse médico? Provavelmente não, né? Assim, não quer dizer que não seja importante a pessoa se capacitar a fazer os cursos e tudo mais. É ótimo, mas comprar o curso, comprar a participação numa comunidade, numa mentoria XYZ não garante que a pessoa vai ter capacidade de desenvolver o seu projeto com competência. Eu mesmo invisto bastante em treinamentos, mas nunca, em 10 anos, eu usei isso como credencial. Eu gastei 200, 300 mil reais numa mentoria XYZ. Isso não faz diferença. O que faz diferença é o resultado que você gera. Então, se o cara vier e te disser, eu fiz o curso tal, cuidado. Mais um sinal de alerta para você provavelmente não contratar essa pessoa. O terceiro sinal de alerta, ele geralmente aparece depois que você já contratou, depois que o projeto já está andando. E ele é um sinal clássico de que você fez uma decisão errada, mas assim, mais de 90% dos empresários acabam passando por isso. É a síndrome das métricas mágicas. O gestor chega na sua reunião semanal ou mensal e ele diz assim, olha, o nosso CPM reduziu tanto, eu consegui melhorar o CTR em X%, olha, o custo por clique caiu 10 centavos. Aí, enquanto ele fica te mostrando aquele monte de métrica e número bonito e gráfico colorido, você fica se perguntando, tá ótimo, mas e as vendas? Cadê? A verdade é a seguinte, esse monte de métrica, elas são importantes para o dia a dia da operação de tráfego, da estratégia digital, mas não são elas que determinam, são métricas secundárias. O que importa mesmo é venda. Clique não paga boleto, lead não paga boleto,
visualização de página, não paga boleto, não paga os seus funcionários. O que você precisa é Pix na conta ou contrato assinado, o que quer que seja dentro do seu negócio. Se o seu gestor foca demais nessas métricas secundárias e deixa de prestar atenção em métricas como o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, e ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, toma cuidado, porque provavelmente essa pessoa ela não está trabalhando tanto em parceria com você, ela não está tão preocupada com o seu sucesso. Está mais preocupada com, talvez, alimentar o seu ego e mostrar que ela está fazendo alguma coisa, mas na realidade não gera resultado nenhum. Isso tem muito no mercado. Cuidado. O quarto sinal acontece quando a campanha não está dando certo, você não está vendendo e a solução dele é mais ou menos assim: a gente precisa investir mais. Você não está tendo resultado porque você está investindo pouco. E aí você precisa prestar um pouco de atenção e olhar assim: poxa, já não está dando certo, já estou tendo prejuízo, eu vou investir mais para aumentar o meu prejuízo? Será que essa é realmente a melhor solução? É claro que para determinado público, para determinados produtos, para determinados nichos, você precisa ter um aporte maior realmente, porque senão a ferramenta não funciona. A ferramenta do Meta, do LinkedIn, do Google, ela não funciona o suficiente para gerar dados, para que ela aprenda, para que gere os resultados. Ok, mas isso é algo que precisa ser identificado antes da campanha começar, e não no meio. Você precisa definir isso na hora do contrato com o cara. Para ele conseguir fazer uma projeção e fechar um contrato com você, ele já tem que ter te trazido essas métricas antes. Que é muito fácil. Ah, não, eu não estou conseguindo gerar resultado, deixa eu botar mais dinheiro, então, daí eu vou conseguir. Não funciona assim. O bom gestor, ele consegue, logo no início do projeto, traçar cenários, imaginar como que isso tende a ser dentro daquela específica ferramenta, para aquele determinado público, vai usar esse orçamento para validar estratégias. Então ele vai usar uma parte do orçamento para fazer testes e validar o que funciona, e a partir disso ele vai escalar. Quando ele estiver em processo de escala, aí sim ele vem e te fala: ó, precisamos investir mais. Eventualmente pode acontecer uma ou outra situação de que você precisa talvez educar um pouco mais o público, você já está gerando lead, você precisa gerar um pouco mais de nível de consciência, e aí o gestor vai vir e te dizer: olha, com esse orçamento eu não consigo fazer mais. Ou seja, o resultado ele está acontecendo, mas eu preciso que ele seja ainda melhor em termos de qualificação. Aí sim, mas quando ele vier fazer isso, ele precisa te trazer argumentos sólidos e te vir te mostrar o que é que ele vai fazer com aquele orçamento. Se ele só vier e te dizer: não, precisa investir mais, cuidado, provavelmente essa pessoa está preguiçosa e não está querendo pensar muito bem na campanha, ou literalmente não sabe o que está fazendo. O quinto ponto vai doer um pouco no bolso de quem gosta de economizar em tudo. Se o seu gestor ou sua agência cobra pouco, o que eu quero dizer cobra pouco? Se ela cobra menos de R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês pelo serviço, desconsidera os alunos, pelo serviço da pessoa ou da empresa, se cobra menos de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês, cuidado, alerta gigante. Não é uma regra, mas alerta. Por quê? Para pensar o seguinte: para que essa pessoa, essa empresa tenha um faturamento razoável ou digno, quantos como você ele vai precisar atender? E aí, se for, por exemplo, um profissional autônomo, você pensa assim: cara, nessa cidade que ele mora, com esse custo de vida, quantos clientes que ele vai precisar atender para conseguir viver mais ou menos bem? Aí vem um camarada que te cobra R$ 500, que te cobra R$ 1.000. Às vezes você vai fazer a conta: poxa, ele vai precisar atender 20, 30 iguais a mim para conseguir ter sucesso, para conseguir ter uma vida legal. E aí você chega à conclusão que a pessoa vai precisar a pessoa, a empresa, precisa atender 15, 20 empresas como a sua para conseguir ter um faturamento razoável. Abre o olho, porque assim, ó, gestão de tráfego, estratégia digital é algo que toma tempo, e mais do que tempo, ele toma energia. A pessoa precisa se debruçar sobre as campanhas, sobre os números, para entender o que está acontecendo, conseguir analisar o tempo inteiro todo o espectro do setor comercial para conseguir gerar resultado e ter as melhores conclusões. Ele não consegue fazer isso atendendo muita gente. Tá? Então, se ele cobrar barato demais, cuidado, barato demais para os padrões de hoje, 2026, quando eu estou gravando esse vídeo, é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Se ele cobrar menos do que isso, cuidado, porque provavelmente você está lidando com alguém que está brincando com o seu dinheiro. E o sexto e último sinal, ele acontece geralmente no início ou no meio do contrato ali, tá? Que é a ideia de simplicidade e facilidade, tá? Como assim? Sempre que precisa ser feito algum ajuste, ou sempre que o gestor vai comentar com você sobre algo que ele vai fazer, ele diz assim: não, isso aqui é simples, isso aqui é rápido, isso aqui em 10 minutos eu faço. Cuidado, porque para tudo que a gente faz no digital, geralmente são coisas que são pequenas e rápidas e simples, realmente. Só que para fazer bem feito precisa prestar atenção, porque são muitos aspectos geralmente relacionados. Qualquer ajuste numa campanha precisa de atenção. Do mais simples que seja. Muitas vezes ele vai precisar, inclusive, integrar diversas ferramentas para fazer um ajuste. Eu vou fazer um ajuste pequeno num formulário. Mas eu vou ter que mexer na landing page, vou ter que mexer na automação, vou ter que testar a integração com o CRM, enfim, vou ter que ajustar o público. É um monte de situações que são envolvidas e não toma pouco tempo. E mesmo que tome pouco tempo, a pessoa precisa prestar atenção. Então, se para tudo que a pessoa for fazer, ela te diz assim: isso aqui é simples, isso aqui é rápido, isso aqui é só subir um anúncio, isso aqui é só ajustar tal coisa, cuidado, porque nem sempre é assim. Isso é uma baita de uma pista de que essa pessoa ou não sabe o que está fazendo, ou está literalmente brincando com o teu dinheiro. Beleza, Lula? Tu me falou aí, então, 6 pontos que eu tenho que tomar cuidado para não cair na enrolação de um gestor de tráfego. Mas como é que eu vou saber se eu estou frente a um profissional, uma empresa boa? Então eu vou te dar alguns pontos aqui para você saber.
Primeiro ponto, e a ótica geral, é que essa empresa ou esse profissional ele se comporta como um parceiro seu. Como um parceiro. Na linguagem, no vocabulário, ele te pergunta como que estão indo as nossas vendas, como estão indo os nossos resultados. Ele te pergunta sobre venda, ele te pergunta sobre retorno sobre investimento, ele te pergunta sobre margem de lucro, sobre a qualificação dos leads que estão chegando, se o lead está batendo o que o lead que está chegando com o lead que ele está tentando projetar por aqui. Ele se preocupa realmente com isso, ele não está só preocupado nas métricas que ele está gerando. Além disso, ele também, quando uma campanha está indo mal, ele é sincero com você, ele te diz, está indo mal, a gente cometeu um erro, ou a gente achou que isso aqui ia dar certo e não está dando certo. Mas ele, além de ele ser sincero, ele também te traz um plano de ação. Nós fomos por um caminho que não estava correto, não deu resultado isso. Mas para corrigir, a gente vai fazer isso, isso e isso. Daqui a tanto tempo a gente vai conseguir medir o resultado. Ele é sincero e, principalmente, ele é proativo com você. Presta muita atenção nisso. Ele é proativo. É ele que vem te dar a informação. Ele vem e te diz, olha, o resultado que aconteceu na última semana foi assim, assim, assim. Foi bom, foi ruim, e os próximos passos vão ser esses. Tá? Ele não fica esperando você cobrar. Como é que tá? E tem uma outra questão também que você vai identificar geralmente com quem já tem um pouco mais de cancha, a gente costuma dizer aqui na minha terra. Essa pessoa ela já sabe que tudo envolve processos. E ele se comunica com você falando em processos. Por exemplo, ele te diz assim, ele não te diz, é rapidinho aqui em 10 minutos eu resolvo. Ele te diz, não, na próxima otimização que eu vou fazer no dia tal, eu ajusto isso. Por quê? Porque ele te dá a entender que ele é organizado no tempo dele, para que quando ele for se dedicar ao seu projeto, ele consiga estar 100% para aquilo. Ou ele diz assim, olha, agora eu não vou conseguir fazer, mas no dia tal, quando eu for olhar para a tua campanha, eu consigo fazer. Ele te mostra que ele sabe o que ele está fazendo. Presta atenção bastante nisso. E se você se identificou, já passou por alguma situação parecida, faz favor, comenta aqui embaixo, me diz aí qual foi a maior enrolação que um gestor de tráfego já te deu, ou qual foi a maior desculpa que alguém já te deu, deixa aí que eu quero saber. Se você quiser parar de perder dinheiro e começar a usar o digital realmente para escalar os seus negócios, começar a escalar as suas vendas, se inscreve aqui no canal, acompanha o nosso material, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo que não são hacks mágicos e milagrosos, mas sim coisas do dia a dia que vão te ajudar a alcançar os resultados que você quer nas suas vendas. Beleza? Um abração e até a próxima.